homicídio, né? Alguém lembra aqui o que é homicídio? É só quando mata alguém? O que é homicídio, irmãos? Desde aquele primeiro sentimentozinho dentro do coração de ira não tratada, aquilo já é considerado por Jesus, segundo Mateus 5, do 21 até o 26, como uma atitude de homicídio. Enquanto aquilo não é tratado diante de Deus, nós somos tidos como homicidas, né? Alguém já se revoltou contra alguém? Aí não. Ninguém, né? Eita, povo santo é outra coisa, né, irmãos? Qualquer tipo de ira que surge no nosso coração e há uma intenção contra aquela pessoa, né, uma ira injustificada dentro do nosso coração, aquela ira que surge dentro do nosso coração, nós aprendemos aqui que Jesus diz que isso é caracterizado como homicídio, né? O que é adultério, irmãos? É só quando um homem se deita com uma mulher que não é sua esposa, uma mulher se deita com um homem que não é seu esposo? O que é adultério? Como? Quando tem o desejo, né? A partir do momento que os olhos do homem e da mulher olham para uma pessoa que não é o seu cônjuge, naquele momento o adultério está nascendo. Nós tratamos, né, pormenorizadamente disso, fora quarta-feira passada, na outra nós falamos a respeito disso, e nós vimos que o adultério é todo o desejo que surge no nosso coração por uma pessoa que não é o nosso cônjuge, tá? Então, lembrando uma coisa que é sempre importante de ser dito, irmãos, o sexo antes do casamento é fornicação, é pecado. O sexo fora do casamento é adultério, é pecado. E o sexo dentro do casamento é mandamento de Deus, tá? De tal maneira que quem se casa está obrigado para tal. Eu já disse para os irmãos que tem um pessoal que às vezes é santo, tão santo, que diz assim, eu casei, mas não quero ter relação com o meu cônjuge. Então não deveria ter casado, né? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7 que nós temos obrigação para o nosso cônjuge. A pessoa pode se sentir tranquila naquela situação dela, mas ela deve por obrigação com o cônjuge com quem ela se casou, tá? Então nós vimos isso aqui. Vamos relembrar aqui, o Senhor Jesus fala no final do versículo 31 e 32, ele vai dizer a respeito do divórcio. Os irmãos se lembram quais são as únicas cláusulas de divórcio que são possíveis para um cristão? Eu vou usar aqui a questão, né, dissolução do casamento, né? Alguém citou a primeira aí. Morte, adultério, é que caracteriza ainda dentro do adultério, né? A palavra porneia, né, que fala sobre todo tipo de imoralidade sexual, mas objetivamente sobre adultério, né, a traição em si, a concretização do fato. E nós falamos sobre um outro ainda. Isso mesmo, Rafael, né? Então é o abandono por um cônjuge descrente, tá, irmãos? Então são os três pontos aqui. Morreu, pode se casar de novo. Paulo disse que era melhor que se ficasse sozinho, mas se não aguentar, casa de novo então, se não tem outro jeito, né? Paulo vai tratar dessa forma. Houve adultério, não há perdão entre os dois, não há acerto entre eles, tá? É possível também que haja um novo casamento, mas o perdão deveria reinar, porque como Jesus ensinou lá dentro de Mateus 19, nós vimos isso na quarta-feira passada, tá? Jesus vai dizer que o perdão é o caminho que deveria seguir, porque Deus criou homem e mulher e mandou que eles se unissem, né? E essa união seria, como nós vimos aqui, heterossexual, monogâmica e monossomática, um só corpo. O que separa esse um só corpo do casamento deveria ser só a morte, tá? Então, nós tratamos a respeito dessa questão. E se eu perguntasse para os irmãos, o que tem a ver Jesus dizer sobre juramento? Alguém de vocês jura aqui por alguma coisa? Alguém já jurou aqui por alguma coisa? Quando você era criança, alguma vez, você fez alguma coisa de errado? Vamos voltar para lá, vamos para os primórdios lá, né, irmão Antônio? Quando você era criança, você fez alguma coisa de errado e a sua mãe ou seu pai chegou para você e disse assim, o que aconteceu ali? Aí você diz assim, eu não sei. Como você não sabe? Você sabe de alguma coisa assim? Não, eu não sei. Eu juro por Deus que eu não sei. Alguém já fez isso, não? Bastante, né? Quando era criança, para tentar se livrar da situação. Só para os irmãos entenderem um pouquinho disso, meu pai, acho que não sei se contou aqui já alguma vez, mas ele e o meu tio sempre gostaram e até hoje gostam de pipoca, né? E eles, quando eram menores, adolescentes, decidiram numa casa de madeira fazer pipoca. E como um disse assim, ó, eu coloco a pipoca e você cuida, né?
E aí meu tio foi lá e colocou a pipoca e meu pai era responsável para cuidar. E os dois pegaram no sono. Quando acordaram, a casa estava incendiada, né, cheia de fumaça lá dentro. E conseguiram com muito custo, né, abafar o negócio ali, abrir a casa, fazer sumir todo o vapor dali de dentro. E meu avô trabalhava à noite. Quando ele chegou de manhã, ele sentiu um cheirinho de fumaça, né, os meninos bem sorrateiros dizendo, acho que deve ter queimado alguma coisa aí por fora aí, né? E aí meu avô entrou e, como de costume, na hora de fazer o almoço, ele queria uma panela, e aquela panela era a panela de estimação dele. E cadê a panela? Os meninos tinham jogado dentro da privada, né, para poder esconder de vez o defunto da panela, né, para não aparecer nunca mais. E aí jogaram aquela panela lá e conversa vai, conversa vem, eles jogaram a culpa, né, os dois jogaram a culpa num outro irmão, né, que nem estava ali na casa. E o meu avô disse assim, quando fulano vier aqui, eu pego ele. E meu tio chegou, já era casado, chegou num dia sem saber de nada, e meu avô disse para ele, se você vem na minha casa, usa a minha panela e queima a minha panela, o que você está pensando, rapaz? E ele falou, mas eu não fiz nada, pai. Né? E aí os irmãos já sabem o que aconteceu, e saiu lá vários juros por Deus, mas no final eles acabaram levando, né, uma surrinha e depois uma tarefa de poder pagar aquela panela. Né? Aconteceu alguma coisa parecida com os irmãos? Acho que ninguém queimou a casa, graças a Deus. Pensando no que Jesus está dizendo aqui, nós olhamos e vamos perceber, e eu queria que você caminhasse junto comigo nesse propósito, daquilo que Jesus está apresentando. Jesus vai falar a respeito de uma atitude de mentira. Porque no fundo, o que está acontecendo aqui, que Jesus está expondo aos seus discípulos, é que havia uma atitude equivocada no coração destes homens, principalmente dos religiosos, que em nome de não cumprir determinadas obrigações deles, obrigações que eles haviam firmado com determinadas pessoas, eles pegavam e criavam cláusulas de juramento, aonde essas cláusulas de juramento não eram válidas. Eles prometiam algo para determinada pessoa, mas por aquilo que eles haviam julgado, eles não cumpriam. Então, Jesus vai condenar aqui a atitude de pessoas que não têm compromisso com a palavra. Há uma história muito interessante envolvendo um dos, também chamados de pais da igreja, chamado de Tomás de Aquino, né, um grande servo de Deus na igreja medieval. Ele era um monge, né, na época, e um dos seus colegas de quarto gritou para ele, Tomás, olha, tem uma vaca voando. E ele saiu do lugar onde ele estava e veio até onde estava o rapaz para ver se encontrava a vaca voando. E o rapaz caiu na gargalhada e disse assim, como pode um homem tão estudioso como você cair numa conversa como essa? Né? O rapaz perguntando para ele. Ele disse assim, olha, eu acho mais fácil acreditar que uma vaca vai voar do que um cristão mentindo. É uma coisa que ele está fazendo naquele momento com essa resposta, um apontamento na alma desse colega, né, que também era para estar servindo a Deus e representando o cristianismo, estava agindo com mentira. Então ele está dizendo, eu estou para acreditar mais numa vaca, que seja possível ela voar, do que um cristão que tenha coragem de mentir. E nós vamos entender aqui que Jesus, de alguma forma, quando ele cita no versículo 33, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente com o Senhor os teus juramentos, Jesus está fazendo uma referência do Antigo Testamento, onde muitos dos mandamentos, eles estavam comprometidos com a atitude daquele que ia adorar a Deus, as pessoas que se colocavam para adorar a Deus e faziam votos e compromissos diante de Deus. Pessoas que se colocavam diante do Senhor e diziam que fariam determinadas coisas se o Senhor fizesse para elas assim também. Né? Os irmãos se lembram do Gideão, né, que vai colocar o novelo do lado da cama, né, e vai estar molhado agora, vai estar seco agora. Eles faziam votos diante do Senhor, porque diante da resposta de Deus ali, naqueles votos, eles cumpririam determinada responsabilidade para com o Senhor. E nós vemos em todo o Antigo Testamento esse comprometimento que deveria existir entre aquele que fazia o voto para que Deus pudesse lhe recompensar ou fazer aquilo que ele estava pedindo. Jesus necessariamente não está citando nada em específico, mas ele vai salientar que existia essa ideia de um voto sendo feito e da responsabilidade de que para o voto ser realizado deveria haver o cumprimento dessa pessoa de maneira responsável. Só que os fariseus e os religiosos, como eu disse no início, eles tinham o péssimo hábito de tentar reinterpretar a lei para tornar a lei de alguma forma mais branda para eles. Eles não queriam ter dor de cabeça. Então, por exemplo, eles usavam a ideia
de que se você jurasse em nome de Deus, você estaria comprometido. Mas se você jurasse por qualquer outra coisa, por exemplo, eu juro pelo céu, ou eu juro pela terra, ou eu juro pela cidade de Jerusalém, ou eu juro pelo castiçal do templo, ou eu juro pela arca da aliança, eles achavam que se jurassem por outras coisas, eles não estariam obrigados a cumprir os seus juramentos. Vamos pensar aqui da seguinte maneira: se eles faziam algum tipo de negócio financeiro, e o homem que estava comprando e se comprometendo a pagar aquele valor, ele dizia assim: não, eu juro diante de Deus, né, que eu vou pagar essa dívida que eu tenho com você. Alguém que estivesse mal intencionado, ele diria assim: olha, eu juro pelo ouro do templo que eu vou pagar aquilo que que eu estou comprando de você. Só que quando chegava o momento de pagar aquela dívida, aquele homem, por ser mal intencionado, dizia assim: não, mas eu não jurei por Deus. Eu jurei pelos equipamentos do templo, eu jurei pelo céu, eu jurei pela terra, eu jurei, como Jesus coloca aqui, por Jerusalém. Então eu não tenho a obrigação de cumprir aquilo que eu prometi para você. Jesus está confrontando aqui nessa passagem diretamente esse tipo de intenção hipócrita. E se eu e você pararmos para prestar atenção, eu queria que você refletisse por alguns segundos aqui. Como tem sido o comprometimento teu com as palavras que saem da tua boca? Eu queria que você pensasse nisso. Porque nós somos brasileiros e parece que a grande parte do brasileiro ele é falador por natureza. Há um ditado antigo que diz que quem fala demais dá bom dia para cavalo. Né? Porque tem gente que fala e fala e fala. E você já deve ter visto pessoas que às vezes ela poderia resumir com 5 palavras o que ela quer dizer e ela usa 30. E dá um cansaço e uma fadiga, porque você já entendeu o que ela quer dizer, mas por educação você deixa ela terminar de dizer aquelas frases ali. E o livro de Provérbios vai dizer que pela multidão das palavras, a loucura, a estultícia. Então eu queria que você refletisse aí dentro do teu coração e pensasse em você, assim como eu, quando estava meditando nessa passagem, estava pensando em mim naquele momento ali, tá? Agora não é aquela hora de dizer assim: puxa, aquele fulano tinha que estar aqui agora, aquele falador. Não, é nós que estamos aqui. A mensagem está sendo gravada e depois outras pessoas vão ter oportunidade de ouvir, mas Deus quer falar conosco aqui nessa noite, para que nós entendamos que tudo aquilo que sai da nossa boca precisa estar comprometido, porque Deus vai dizer para nós, através do seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 12:37, que nós seremos julgados pelas palavras que saem da nossa boca. Quando você se volta aqui para o versículo 34, Jesus vai romper com toda a ideia que eles têm na mente. Se eles acham que é possível jurar por qualquer outra coisa que não seja necessariamente Deus, o Senhor Jesus vai dizer lá no versículo 34, eu, porém, vos digo, de modo algum, não jureis nem pelo céu, porque o que está escrito lá? Não jureis pelo céu, por ser o trono de Deus. Verso 35, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, né? E nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Jesus está quebrando a ideia deles de promessas vazias. Jesus está rompendo a ideia que eles têm de proferirem palavras descomprometidas. Palavras que eles no íntimo não têm a menor intenção de cumprir. E aqui é muito importante, irmãos, porque como eu disse no início, essas passagens do Sermão do Monte, elas estão descrevendo os discípulos de Cristo. As pessoas que assumiram um pacto com Jesus Cristo de fidelidade a Ele e de fidelidade à sua palavra, né? Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu acho estranho, porque se a gente pergunta para a multidão de cristãos dizendo assim, você ama a Deus? Eu acredito que ninguém vai levantar a mão e dizer assim, eu não amo a Deus. Eu até tenho uma raiva de Deus. Se for crente de verdade, não vai fazer uma coisa dessa. Mas Jesus vai dizer, aquele que me ama, obedecerá às minhas palavras. Então o amor a Deus está condicionado a conhecer a palavra de Deus. E conhecer a palavra de Deus significa conhecer a vontade de Deus para nós. E depois de conhecer a vontade de Deus para nós, orar e pedir a graça de Deus para que essa verdade se torne realidade na nossa vida diária. Irmãos, pode ser que alguém que está aqui dentro dessa igreja hoje lute contra o pecado da mentira.
E eu sei que para essas pessoas, onde a mentira é tentadora, né, são pessoas que muitas vezes, quando elas proferem 10 palavras, das 10 palavras, 5 é mentira. Para essas pessoas, ela tem uma luta direta e objetiva contra a mentira, mas isso não significa que todos nós não lutemos contra a mentira. Basta quando eu e você estamos sob pressão, observar que na pressão, na dificuldade, no momento em que nós somos colocados à prova, que alguém chega para nós e pergunta determinada questão, nós nos sentimos tentados a mentir para aliviar a nossa situação. Nós somos tentados a mentir para que nós não venhamos a arcar com as consequências daquilo. E como eu disse, isso começa desde criança. Desde quando somos pequenos, que quebramos alguma coisa da mãe, que perdemos alguma coisa dos nossos pais, que quebramos a janela e a vidraça dos nossos vizinhos, nós somos tentados a subtrair o que aconteceu para poupar as nossas vidas. Mas isso não fica só quando nós somos criança, isso acontece também quando nós somos adultos. Quando nós estamos no local de trabalho e acabamos errando algo que não deveria acontecer. Eu trabalhei na Mercedes-Benz e um bom tempo eu trabalhei de assistente administrativo do setor de pneus. E eu era encarregado naquele setor, né, de fazer lançar o material que entrava, fazer as notas de saída quando eram vendidos. E eu precisava, periodicamente, quase que semanalmente, fazer a conferência do estoque. Irmãos, e pensa num período onde todas as vezes que eu lembrava que tinha que fazer a conferência do estoque, me embrulhava o estômago. Mas me dava um mal-estar tremendo. Por quê? Porque o meu gerente, às vezes, ele vendia e trocava pneus. E aí, como o pneu que a gente vendia era mais caro, ele dava 4 pneus e pegava, às vezes, 6 ou 8 pneus. Aí, quando você olhava a listagem, ia sempre bater errado. Aí eu fazia aquela contagem e, às vezes, eu não me lembrava, ele não me avisava daquilo que tinha entrado, daquilo que tinha saído. E muitas vezes, quando eu ia apresentar o relatório, eu ficava ali, antes, eu ficava sentadinho na minha cadeira, ficava flertando ali, dizendo, puxa, se eu falar a verdade para ele, vai que ele se zanga comigo e me manda embora. E se eu tentar dar um jeitinho aqui, dar uma enroladinha aqui? Mas você sabe, se você é cristão de verdade, que você nunca vai se sentir em paz quando você mente. Você nunca vai se sentir em paz quando você sonega a verdade, e não existe meia verdade. Meia verdade é mentira. Vamos pegar um exemplo aqui de meia verdade. Vamos se lembrar de Abraão. Tem o caso de Abimeleque e tem o caso lá, quando ele está no Egito, o faraó, ele vai dizer que Sara é o que dele? É irmã. É verdade ou não que Sara é irmã dele, irmãos? De certa forma, Sara é irmã dele, porque vem da mesma terra dele e da família dele. Mas quando ele diz que é irmã, a intenção dele não é ressaltar o laço que ele tem genealógico com ela, com a Sara. O que ele quer fazer é subtrair a verdade de que ele é marido de Sara, porque eu não sei como isso, irmãos, né? A Sara já tem uma idade avançada, mais de 80 anos de idade, e diz que era uma mulher que chamava atenção. Pensa no milagre, vai ter irmão orando, dizendo assim, Senhor, faz o milagre de Sara na minha vida, né? A mulher já está avançada de idade e ainda tem uma beleza que chama atenção e encanta, né? E aí o Abraão, em nome de não perder a vida, porque se ele diz que é a mulher dele, ele está com medo, né? De que de alguma forma aqueles homens viessem a matar ele para poder ficar com aquela mulher. É uma meia verdade? Ou é uma mentira? É uma mentira. Só que a grande questão é que nós somos tentados, se não diariamente na mentira, mas periodicamente nós somos tentados a sonegar a verdade. Só que o grande problema que existe para nós é refletir o seguinte: quem pratica a mentira é filho de quem? De quem? Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Você ficaria feliz se alguém chegasse para você que mentiu e dissesse assim, você é filho do diabo? Se alguém fizesse isso para você, o que você ia fazer? Se eu sou filho do diabo, então você vai ver o que eu vou fazer agora. Ia perder a paciência. Mas nós, se chegasse a um ponto de uma pessoa chegar para nós e dizer, olha, você é filho do diabo, porque você está mentindo. Isso deveria, né, se chegasse a esse ponto, nos envergonhar de tal maneira, porque nós devemos nos parecer com Jesus Cristo. E você já pensou em Jesus mentindo alguma vez? Você já pensou Jesus sonegando a verdade para quem está lhe pedindo a verdade? Eu vou usar um exemplo básico para vocês aqui, irmãos,
que é Jesus diante daqueles oficiais, daqueles judeus, e posteriormente na mão de Anás, Caifás, Pilatos, e na mão dos soldados, quando confrontado, diante de circunstâncias onde estão perguntando, você é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, diga abertamente, Jesus vai responder sabendo daquilo que vai acontecer com ele. De pessoas que querem ouvir da boca dele algum tipo de palavra, né, que seja blasfema, para condenar Jesus e matar Jesus. E Jesus não tem medo de dizer a verdade àquelas pessoas. Jesus confronta aquelas pessoas com a verdade. O que eu estou dizendo para os irmãos aqui, e eu quero que os irmãos pensem a respeito disso, eu quero que você faça um rastreio no teu coração e perceba o perigo que nós enfrentamos todos os dias. De que se isso não for algo consciente para nós, nós vamos viver na prática da mentira, porque todas as vezes que nós formos pressionados pelas circunstâncias, nós vamos acabar mentindo. Mas se nós mentimos, isso significa que nós não estamos sendo discípulos de Cristo. Que nós estamos deixando a posição que Deus nos chamou para ter, que é aqueles que sofrem com a verdade, mesmo que aquilo lhe cause algum tipo de prejuízo. Provérbios vai dizer, né, que a pessoa que anda na justiça é alguém que se disse que vai fazer, mesmo que aquilo lhe traga prejuízo, ela permanece firme naquela palavra que ela deu. Vamos usar um exemplo aqui simples, né? Eu chego para o pastor Gerson e digo assim, pastor Gerson, eu quero lá comprar a sua oficina. Aí eu compro a oficina dele, e aí a oficina é minha. Já passei tudo certinho no papel, daqui a pouco ele me liga e diz assim, olha, eu me arrependi de ter vendido minha oficina. Vamos dizer que você compre o meu carro, se quiser arriscar, pega lá, tá? Você compra o carro, e aí, está tudo certo, acertou, já fez o documento certinho, você vai com o carro embora, daqui a pouco começa a chorar de saudade, aquele carro, nossa, trazia tanta alegria, tenho tanta lembrança dele, é brincadeira, mas não tem tanto isso não. Aí daqui a pouco eu ligo para você, pego o telefone e digo assim, tem como trazer o carro de volta, porque eu me arrependi daquilo que eu fiz. Se você faz isso com outra pessoa, e com outra pessoa, e com outra pessoa, a verdade ou a mentira nesse tipo de prática que nós temos? É a mentira. Perceba que muitas vezes, de modo sorrateiro, nós mentimos. Nós sonegamos a verdade. E Jesus está dizendo que não é possível compactuar a verdade com a mentira. Nós precisamos decidir que lado nós vamos ficar. Jesus vai colocar essas questões aqui, e ele vai colocar no versículo 36, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Ninguém pode mudar a cor do cabelo. Aí vocês vão dizer, como não? Tem gente que pinta o cabelo. Se você parar de pintar, vai revelar a natureza, a verdade. O que Jesus está dizendo aqui é que alguém não pode trocar a sua realidade, a sua natureza. Alguém não pode modificar a sua realidade, por quê? Porque a realidade nossa está estabelecida, nós nascemos, nos desenvolvemos, e conforme o nosso desenvolvimento vai acontecendo, somos crianças, adolescentes, jovens, adultos, e vamos entrando nas idades, né, posteriores, e o tempo vai passando, e isso é inevitável para nós. Isso significa que o poder dos dias, da vida, das circunstâncias estão fora das nossas mãos. Que quando nós nos comprometemos muitas vezes com as nossas palavras, nós precisamos entender que nós temos que ter compromisso com aquilo que dissemos, porque tudo é registrado diante de Deus. Aqui tem um ponto muito importante, que também leva-nos a refletir. Se o primeiro ponto é repensar as nossas palavras, o segundo ponto é repensar as nossas palavras, que vão de alguma forma tentar definir futuro. O bom cristão, aquele que entendeu a realidade do reino de Deus, ele vai perceber que quando Jesus diz assim, não jure pelo céu, não jure pela terra, não jure por Jerusalém, não jure por nada. Por quê? Porque tudo pertence ao Senhor. O salmista diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. Tudo está nas mãos de Deus. Então, se tentar jurar por qualquer coisa que exista nesse mundo, tudo pertence a Deus. De alguma forma, nós estamos nos comprometendo diante de Deus. Nós falamos aqui a respeito do casamento na quarta-feira passada, e vocês sabem, irmãos, que alguém que está diante de um altar, ou seja lá no cartório, ou seja numa igreja oficializando o seu casamento,
Está fazendo um voto, uma aliança de compromisso, não diante dos homens, mas diante de Deus. Até disse para os irmãos aqui na quarta-feira passada, que no capítulo 19, Jesus vai dizer que aquilo que Deus ajuntou, não separe o... E vai ter os espertinhos que vão dizer assim, mas o meu casamento não foi de Deus. Eu não tive confirmação se o meu casamento foi de Deus. E nós vimos que aquela passagem, quando Jesus está dizendo assim, que aquilo que Deus uniu não separe o homem, não significa que necessariamente foi Deus que juntou aquelas duas pessoas, mas que aquelas duas pessoas se uniram diante de Deus para dizer, Deus, nós queremos aceitar o padrão de relacionamento que o Senhor estabeleceu. Homem e mulher, um homem e uma mulher, se unindo e se tornando os dois uma só carne. São pessoas que se comprometem diante de Deus, e isso é um pacto de aliança. É alguém que está dizendo diante de Deus, eu vou permanecer com essa pessoa, com essa mulher, com esse homem, eu vou ser fiel diante do Senhor. É um pacto que nós fazemos diante de Deus. E alguém quebra esse pacto ou não? Tem gente que vai dizer assim, até que a morte nos separe, né? Alguns vão dizer até que a primeira briga nos separe. Até que o primeiro desentendimento nos separe. Queridos, se nós olharmos aquilo que Jesus estava dizendo, Ele está dizendo que tudo aquilo que nós firmamos com as pessoas aqui embaixo está sendo firmado diretamente com Ele. Nós que somos cristãos, que dizemos que vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, nós estamos colocando diante de Deus a nossa resposta, a nossa palavra. Irmãos, é uma coisa de muita reflexão. Será que assim como eu, os irmãos percebem o temor que deveria existir das palavras que saem da nossa boca? O temor que deveria existir das palavras que saem dos nossos dedos. Que isso, pastor? Palavra saindo do dedo, né? Não sai palavra do dedo? No WhatsApp não acontece isso aí? No Instagram, no Facebook, no Twitter, né? Cristãos que falam algo e vivem de maneira incoerente com aquilo que estão proferindo, porque Deus está olhando a intenção dos nossos corações. Isso é sério ou não é, irmãos? Isso não nos leva a ter um temor profundo no coração para repensar aquilo que nós dizemos? É fácil pensar antes de falar? Alguém aqui tem facilidade de pensar antes de falar? Ou às vezes, quando a circunstância acontece, nós percebemos que a palavra sai de maneira tão voluntária que depois que a gente viu, já foi. Aqui Jesus está dizendo que nós precisamos parar, pensar e refletir. Quais são as palavras que eu tenho proferido com os meus lábios? Essas palavras estão diante de Deus. Deus julgará as minhas palavras, como diz Mateus 12:37. Pelas nossas palavras nós seremos de alguma forma absorvidos ou condenados por aquilo que nós decidimos usar a nossa boca. Como nós temos utilizado a nossa boca? Jesus se importa com isso. Para Jesus não existe questões de menor importância. É algo que eu estava vendo um pastor comentar hoje, provavelmente alguns dos irmãos viram aí um jogador de vôlei lá de Minas Gerais, né? Que foi mandado embora por causa do posicionamento dele, que foi considerado homofóbico. Alguém viu isso na internet, não? E o rapaz, né, está sendo caluniado pela internet, xingado, né, porque exerceu a sua liberdade de expressão. E aquilo que ele disse, ele não ofendeu ninguém, ele se posicionou diante daquilo que ele fez. E aí algumas pessoas, esse pastor dizendo, irmãos, apesar de não concordarmos em hipótese alguma com as práticas homoafetivas, nós precisamos entender que nós devemos respeito a essas pessoas. Que apesar de sabermos pela palavra de Deus que aqueles que praticam tais coisas, e nós pregamos isso e temos liberdade de pregar no nosso país, que pessoas que vivem na prática desse pecado não herdarão o reino de Deus, nós devemos ser conscientes de que ela está em pecado, assim como qualquer outra pessoa também está. Porque tem gente que vai dizer que a mentira é menos pecado do que isso. Pecado é pecado. É claro que cada pecado traz a sua consequência específica. Mas um fofoqueiro, um mentiroso, alguém que jura, dentro do seu coração não tendo a intenção de cumprir, é alguém que também está na mesma condição diante de Deus. Parece estranho isso, né? Que Deus coloque um mentiroso, um perjúrio, um caluniador, no mesmo nível de um adúltero, de um homossexual que vive na prática do seu pecado. A palavra de Deus vai dizer isso para nós, irmãos. É aqui que eu quero dizer para você da seriedade das palavras que saem da nossa boca. Se eu perguntasse para você, o que poderia direcionar as nossas palavras? Como nós podemos melhorar as nossas palavras, as palavras que saem da nossa boca? E agora eu quero a interação dos irmãos aqui. Como podemos melhorar as palavras que saem da nossa boca? Pois não, Rafael.
Os irmãos concordam, Rafael? Como que nós mudamos as palavras? Essa passagem é muito importante, né? É Mateus capítulo 15, versículo 20, se eu não estiver enganado, 19 ou 20. A boca fala do que está cheio o coração. Se nós alimentamos o coração daquilo que vem de Deus, daquilo que, como Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, né? Nisto pensais, nisso esteja ocupando a sua mente. Se nós, irmãos, não ocupamos o nosso coração e a nossa mente com aquilo que vem diretamente de Deus, com o alimento que vem de Deus, e criamos um filtro nas nossas almas para aquilo que nós absorvemos deste mundo, para que isso não venha inundar o nosso coração, nós vamos colocar para fora aquilo que o coração está cheio, e pode ser que o coração esteja cheio de qualquer outra coisa que não seja verdade e fidelidade para com Deus. Então nós precisamos entender que Jesus está dizendo aqui que há um comprometimento, deve haver um comprometimento entre nós e as palavras que nós proferimos. Tá? Há um segundo aspecto que eu queria abordar com os irmãos aqui, que é a questão das palavras sem compromisso com o amanhã. O que significa essas palavras sem um compromisso com o amanhã? É alguém que diz que vai fazer algo amanhã, sem levar em consideração que pode ser que amanhã não esteja vivo. Às vezes nós podemos criar determinadas mentalidades para nós, nos esquecendo que o poder da nossa vida, de permanecer vivos, não está na nossa mão, mas está na mão de Deus. Alguém dos irmãos aqui sabe quando vai morrer? Ainda bem que não sabe, irmãos. Imagine como é que ia virar um desespero na nossa vida, tentar imaginar, nossa, como é que vai ser aquele momento, você vai morrer antes do dia. É um perigo, né? A gente estragar o projeto da nossa morte, olha só. A gente vai ficar desesperado e vai querer morrer antes do tempo. Então o dia de amanhã não cabe a nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo de número 4. Quem achou, leia para nós lá, a partir do versículo 13. Tiago 4, verso 13. Quem achou, leia, por favor, irmãos. Pode ler, irmã Sandra, até o 17. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Irmãos, essa passagem é extremamente clara. Tiago está dizendo que a nossa vida é um sopro. O que é isso? É uma coisa que está aqui agora e daqui a pouco vai embora. É como se fosse o vento que você sente na tua pele, batendo e levando as folhas da árvore, e daqui a pouco não tem vento mais. A nossa vida é assim, é passageira demais. Existem pessoas que morrem na flor da idade. Gente nova que morre. E gente que é avançado em idade, quando olha para trás, parece que a vida voou. A grande questão é que se nós atentássemos para isso, olharíamos e veríamos que a nossa vida está nas mãos de Deus. E que, como diz Tiago aqui, se Deus quiser, nós vamos fazer isso ou aquilo. Há um ponto central que nós precisamos voltar nos nossos dias como igreja, de entender que o centro do universo é Deus. Pensando aqui naquilo que move o nosso coração e que move a nossa alma, Deus é o centro de todas as coisas. As minhas vontades, as minhas necessidades, elas são periféricas. A vontade de Deus é quem tem que prevalecer. Às vezes, aqui um culto de ensino é um momento de nós refletirmos sobre isso. Às vezes nós, em nome de agradar o povo, vamos dizer, Deus vai fazer, Deus vai abençoar. E às vezes nós criamos uma geração que vai se tornar apática. Uma geração que vai viver umbilicada, como diz o pastor Carlos, vivendo em função de si mesma, achando que as suas vontades, as suas necessidades, os seus desejos, os seus sonhos, os seus objetivos são o centro de toda a existência. Mas se nós pensamos assim, nós não somos em nada diferente das pessoas que estão lá fora vivendo no mundo. Pessoas que vivem em função do dinheiro,
que vivem em função do sucesso, que vivem em função de ter uma vida saudável, pessoas que vivem em função de si mesmos para ter uma vida, para possuir algo e ser o centro das próprias atenções. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que o centro de tudo é a vontade de Deus. E que se tem alguma coisa que precisa ser anulada e cortada quando necessário, são os nossos objetivos e não os objetivos de Deus. Se você tiver dúvida a respeito disso, pense em Jesus. Jesus está no Getsemane e ele está orando e ele está em extrema agonia. Está passando por dores muito profundas ali dentro naquele lugar, naquele momento. E Jesus vai dizer algo que para muitos de nós é algo que nos chama muita atenção. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim contudo seja feito a tua vontade, a vossa vontade, Senhor. Pai, né? E não a minha. O que Jesus está dizendo? Jesus está entregando a própria vontade dele, e a vontade dele é santa, não é igual à nossa. As nossas vontades são muitas vezes egoístas. Em nome de nos vermos felizes e sorrindo, nós somos dispostos a ver outras pessoas chorando e morrendo. O ser humano, por essência, ele é alguém que luta pela sua própria sobrevivência, nem que isso possa trazer a morte de outras pessoas. Por que existem guerras? Por que nós vimos, temos a história de 2 guerras mundiais onde houve uma devastação em tantas mortes? Porque o egoísmo do ser humano é o centro. É o ser humano tentando ganhar o seu próprio espaço, às vezes à custa da vida de outras pessoas. Mas isso não pode acontecer na igreja. Isso não pode acontecer no meio do povo de Deus, porque é a vontade de Deus que tem que reinar. Jesus nos ensinou, e nós vamos estudar isso aqui em Mateus, no capítulo 6, ele vai nos ensinar a partir do versículo 9 a oração do Pai Nosso. E como é que é a oração do Pai Nosso, irmãos? Pai nosso que estais, santificado seja o teu, venha a nós o teu, e seja feita a tua vontade de quem? Na própria oração, Jesus está nos ensinando que a vontade de Deus é o centro das nossas vidas. Mas não parece que tem alguma coisa errada? Às vezes quando eu ouço algumas canções chamadas gospel dos nossos dias, parece que alguma coisa está errada. Ou a Bíblia está errada, ou são essas canções que estão erradas. Porque parece que o centro de todas as coisas é o ser humano, essa visão humanista. Queridos, o centro de todas as coisas é Deus e a sua vontade. A nossa vontade, ela é periférica, ela precisa cooperar com a vontade de Deus. Se nós não cooperamos com a vontade de Deus, o prejuízo é de quem? É de Deus ou é nosso? Porque tem gente que vai dizer assim, se você virar as costas, Deus vai ficar chorando. Deus vai ficar chorando nada, quem vai chorar sou eu. Deus não precisa de mim. Ele me deu o privilégio de que eu pudesse compartilhar de uma vida com Ele eternamente. Mas se eu rejeitar isso deliberadamente, Deus não tem parte comigo. A Bíblia vai dizer que essa é a nossa condenação. Nós vamos seguir nessa vida acelerados para a condenação eterna. Os irmãos estão entendendo até aqui, irmãos? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? De dizer assim, não, eu não concordo, pastor. Não, a minha vontade tem que ser o centro. Se nós somos cristãos, nós precisamos entender que o desejo de ser o centro das atenções é o desejo que tirou Adão e Eva lá de dentro do jardim. É o mesmo sentimento. É por isso que Jesus vai nos ensinar aqui nessa passagem de maneira tão objetiva, dizendo que tudo aquilo que nós proferimos com as nossas palavras precisa ser levado em consideração, que existe uma vontade que é muito maior do que a minha. Existe um propósito que alguém arquitetou antes mesmo que eu sequer estivesse no projeto de existir dos meus pais, avós, bisavós, tataravós. Eu não existia, mas o projeto dele já estava ali. E nós, igreja, 2021, nós precisamos nos voltar para as Escrituras e entender que nós, como cristãos e discípulos de Cristo, temos que cooperar com a vontade de Deus. Irmãos, isso aqui é revolucionário. Se você entender isso na tua vida, isso vai mudar você completamente. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Aí você vai ter que jogar fora aquele CD que está no... Você nem tem CD mais, né? Vai ter que quebrar o pendrive, ou trocar aquelas coisas que estão no pendrive. Porque muitas dessas músicas gospel são um desserviço ao cristianismo. Porque elas estão tentando prometer algo em nome de Deus que Deus nunca prometeu. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer milagre, porque Deus faz. Eu não estou dizendo que Deus não possa ajeitar situações financeiras de pessoas. Deus pode e, se Ele quiser, Ele faz. Mas a questão é o seguinte, é tudo conforme a vontade dEle. Nada me impede de orar. Alguém aqui já orou para ser rico? Ninguém vai falar, né, irmãos? O pastor vai acusar que eu sou ganancioso, né? Mas provavelmente você já deve ter orado, assim como eu já orei. Ô, Senhor, não tem como o Senhor dar uma melhoradinha na condição financeira, Senhor? Mas está uma mela tremenda. Senhor, às vezes está faltando ali, está encaixando. Se o Senhor puder, Senhor, dá só uma melhorada. Ele responde?
Às vezes sim. E às vezes? Não. Por que ele não responde? Porque não é a vontade dele naquele momento. Nada me impede de orar. Eu posso ir na cama de alguém que está morrendo, definhando. E eu posso ir lá e dizer, Senhor, devolve a saúde e restabelece essa pessoa nessa cama, Senhor. Eu creio que o Senhor pode fazer. Ele pode fazer. Mas vai depender do quê? Da vontade dele. Parece até estranho, né, irmãos, ter que reforçar isso aí, mas é a vontade dele que prevalece. Mas eu acho maravilhoso aqui, até para fortalecer a tua vida de oração, ele escolheu realizar coisas aqui nessa vida e nesse mundo através da tua oração. Ele escolheu que fosse assim. Essa pessoa que está do lado da cama orando e dizendo assim, Deus, o Senhor pode levantar essa pessoa dessa cama, Pai, eu creio que o Senhor pode fazer, pode ser que Deus esteja usando essa pessoa para que aquela pessoa possa levantar. A vontade dele foi feita e a minha oração, conforme a vontade dele, cooperou para que a pessoa voltasse a ter saúde. Os irmãos estão entendendo? No final de tudo, o que aconteceu? A vontade de Deus foi realizada. A vontade dele é suprema. Se eu perguntasse para os irmãos, como é que eu conheço a vontade de Deus? Como é que eu conheço a vontade de Deus, irmãos? Um só de cada vez, irmãos. Eu não estou ouvindo aí. É muita gente falando ao mesmo tempo. Como é que eu encontro a vontade de Deus? Através dessa palavra. É através dela que nós encontramos aquilo que Deus deseja de nós. Tem gente procurando o profeta fulano de tal, o missionário fulano de tal, está procurando o curandeiro fulano de tal, e Deus está dizendo assim, mas você não vem para a minha palavra, você não bebe da minha palavra, você não se alimenta da minha palavra, a minha vontade está claramente revelada nas Escrituras. E toda profecia verdadeira que é proferida para o lado de fora, no meio das nossas igrejas, precisa concordar com a suprema profecia que é a palavra do Senhor. Os irmãos estão entendendo até aqui, irmãos? Amém? Ruinzinha essa palavra do pastor, né? Na hora do ensino, não. Mas isso aqui Jesus está nos chamando, no dia de hoje. Ele projetou esse dia para que no dia de hoje nós pudéssemos falar a respeito disso, para Ele dizer para mim e para você nessa noite. Cuidado com as palavras que você tem proferido com a tua boca. Cuidado com aquilo que você tem dito. Cuidado com o comprometimento com o qual você tem dito aquilo para as pessoas. Você tem firmado aliança com pessoas e você sequer está comprometido com essas alianças, porque você diz com a boca, mas no teu coração o pensamento é o seguinte, se vai que para mim não fique bom, eu vou embora e deixo essa pessoa sozinha nessa sociedade. Eu deixo essa pessoa sozinha nesse casamento. Eu deixo essas crianças aqui com a mulher ou com o homem e eu vou embora e vou viver a minha vida e vou tentar ser feliz. Deus está dizendo para nós que um discípulo de verdade é alguém que tem comprometimento com a sua palavra. E segundo, é alguém que sabe que a sua vida está nas mãos e na vontade de Deus. E que tudo que eu faço, tudo que eu profiro, precisa ser aquilo que eu reflito a respeito disso, dizendo assim, Senhor, que o Senhor me guarde, Senhor, de proferir alguma coisa sem levar em consideração que se o Senhor quiser, as coisas vão acontecer, mas se não quiser, não vão acontecer. Amém, meus irmãos? É até aqui que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com cada um de vocês. Alguém tem alguma pergunta aqui, não? Não? Olha que maravilha, irmão. Está todo mundo entendendo a mensagem. Que maravilha. Então, curva a sua cabeça. Nós vamos orar e agradecer a Deus. Nessa oração,